Na lição de hoje, vamos entrar em mais detalhes sobre o que aprendemos em 2 Nef, capítulo 28, versículo 30, que fala sobre linha, preceito sobre preceito, que o Senhor ele dá aos seus filhos. Meu nome é Rodrigo Rocha, sou coordenador do seminário, e vamos iniciar, como é uma escritura de domínio doutrinário, nós vamos iniciar memorizando essa escritura. Temos algumas técnicas de memorização que já temos ensinado em algumas lições, já temos aprendido, né? Então, nós, professores, ensinando e vocês aprendendo, alunos, né? Algumas técnicas de memorização. E queria um pouco queria também pedir para você um pouco, né, para que ponderasse por que seria tão importante memorizar as escrituras, principalmente essa aqui. Fala que o Senhor ele nos dá linha sobre linha, preceito sobre preceito. Tá? Esse é o objetivo da aula de hoje, não só você memorizar, mas você também aprender a como aplicar o que está nessa escritura, o que está nessa escritura, aprender a explicar essas escrituras, né, e utilizá-las em momentos da sua vida no futuro, e você vai precisar delas, tá bom? Então vamos começar com essa primeira atividade de memorização aqui, ó. É o seguinte, pega lá ah, um diário de estudo, um caderno, alguma coisa assim, tudo bem? Pelo celular, não, acho que não vai dar para fazer. Pega uma folha, algo do tipo que você vai poder guardar, tudo bem? Então, para te ajudar a memorizar aqui. Aí, o que você vai fazer? Você vai desenhar 4 linhas, igual tá aí, ó, tá? Você vai fazer 4 linhas, igual, bem parecido com o que tá aí, tá vendo? Percebe que tá uma na frente da outra, tá bom? Então, ela tem que ficar assim, ó, 4 linhas que se pareçam como se fossem umas escadinhas, tá? Ali no seu diário de estudo. E aí, você vai fazer o seguinte: você vai colocar na primeira linha, isso aqui, ó, 2 Nef 28:30, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai colocar ali, né, nessa primeira linha aí. Depois que você colocou na primeira linha, na segunda linha, você coloca lá, escreve essa frase aqui, ó, preceito sobre preceito, tá? Vai dando pausa no vídeo se precisar, mas eu vou dar um tempinho aqui para vocês colocando isso. Lembra? Pode ser no seu diário de estudo, num caderno, num outro caderninho que você separou, ou até mesmo o diário de estudo nada mais é do que um caderno, tá? Que você usa para colocar suas anotações de estudo das escrituras do seminário. Você que cria esse caderno, tá bom? Ou o professor, tem alguns professores que dão. Depois que colocou ali a segunda linha, na terceira linha você vai escrever isso aí, ó, linha sobre linha, vírgula, tá? Escreve aí. Vamos dar um tempinho aqui para você escrever. Qualquer coisa, como eu falei, pausa o vídeo, tá? E por fim, na última linha, na quarta linha, escreve essa frase aí: Deus dará aos filhos dos homens. Então aqui é o seguinte: a questão de memorizar é você começar ali com a primeira linha, 2 Nef 28:30. Memoriza, né? Tenta lembrar ali, se você precisar escrever várias vezes, né? Tenta lembrar do que está ali, qual que é a base, né? A base fica embaixo. Então, a base dessa escritura, dessa referência. E depois a gente tem ali a frase-chave: preceito sobre preceito, linha sobre linha. Preceito sobre preceito, linha sobre linha. Fica repetindo, né? E Deus dará aos filhos dos homens. Deus dará aos filhos dos homens. Aí depois você vai saber que a frase-chave da escritura é: Deus dará aos filhos dos homens, linha sobre linha, preceito sobre preceito. 2 Nef 28:30. Tá vendo? Da mesma forma que você desceu, formou uma base ali com as outras linhas para a escritura, né, a referência, agora você vai subindo. Deus dará aos filhos dos homens, linha sobre linha, preceito sobre preceito. 2 Nef 28:30. Feito isso, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é, e só tem uma parte aqui, na verdade ela teria duas partes, né? Mas é a parte 1 aqui só, dessa primeira pergunta. O que você acha que significa linha sobre linha? O que você vai fazer? Você vai lá, na descrição aqui desse vídeo, você vai ver que tem um link lá. Você vai clicar nesse link
Tudo bem? Clicando no link vai abrir uma página para você, no celular aí ou onde você estiver. E aí vai ter para você colocar seus dados pessoais, inclusive o e-mail do professor. Não esqueça desse detalhe e confere seu e-mail se fica certinho, tá? O arroba, né? Tudo direitinho lá, tá bom? Tem que ter o arroba. E aí, lá para baixo, depois que você colocar os seus dados, vai ter lá resposta da primeira pergunta, resposta da segunda pergunta e resposta da terceira pergunta. A resposta dessa primeira pergunta você vai colocar lá, tá bom? Lá nesse formulário. O que que você acha que significa linha sobre linha? Depois você também vai colocar a resposta dessa parte aqui, dessa segunda pergunta, dentro dessa primeira pergunta. Como você acha que receber a verdade que Deus já nos deu nos prepara para receber mais? Então aqui tem uma afirmação com a pergunta, né? Mas a pergunta é: como que você acha que receber a verdade que Deus já nos deu nos prepara para receber mais verdades? Tá? Então Deus já nos deu algumas verdades. Como essas verdades nos preparam para receber mais verdades? Como você acha que isso acontece? Bom, como você acha que isso nos prepara? Ter verdades nos prepara para receber mais verdades. Tá bom? Responde lá no formulário, tá? E depois faz uma pausa aqui nesse vídeo, responde lá, depois volta para cá. O Senhor, ele se agrada muito, jovens, ele se agrada muito quando a gente procura descobrir a verdade. Quando nós estamos em busca da verdade, para ele é bom. E ele gosta de nos ensinar linha sobre linha, preceito sobre preceito. E quando a gente se esforça para aprender com ele, isso, né, linha sobre linha, preceito sobre preceito, cada detalhe, aos pouquinhos, a gente passa a confiar nele. Então, quando a gente se esforça para aprender com ele, nesse sentido, a gente passa também a confiar nele. E confiando nele e decidindo aprender com ele, nós vamos ser altamente abençoados para ver as coisas como elas são, não para ver as coisas como nossos olhos naturais veem. A gente vai poder ver como elas realmente são. Por isso, nós temos um vídeo agora, eu vou mostrar um vídeo para vocês que retrata bastante isso. São pessoas buscando a verdade, mas quando elas fazem isso da maneira como elas querem, acabam que elas não conseguem ver as coisas como realmente são. Por quê? Porque Deus, ele ensina aos pouquinhos, linha sobre linha, preceito sobre preceito, ele vai nos revelando as coisas aos poucos. Há bem mais de um século, um poeta americano transformou em versos uma antiga parábola. A primeira estrofe do poema fala sobre 6 homens do Hindustão, muito ávidos por aprender, quiseram conhecer o elefante, embora cegos não pudessem ver, cada um por observação, sua mente procurou satisfazer. No poema, cada um dos 6 viajantes pegou uma parte diferente do elefante e descreveu para os outros o que havia descoberto. Um dos homens encontrou as patas do elefante e descreveu o animal como algo redondo e áspero como uma árvore. Outro sentiu as presas e descreveu o elefante como uma lança. O terceiro agarrou a cauda e insistiu que o elefante se parecia com uma corda. O quarto descobriu a tromba e afirmou que o elefante era como uma grande cobra. Cada um deles descrevia a verdade. E como sua verdade se baseava em sua experiência pessoal, cada qual insistia que tinha conhecimento do que sabia. O poema conclui dizendo: então aqueles homens do Hindustão por muito tempo ficaram a debater, cada qual a sustentar sua própria opinião, sem querer em nada ceder. Embora cada um deles estivesse certo em sua porção, todos estavam errados em seu parecer. O fato de alguém fazer um juízo com base em um único aspecto da verdade e aplicá-lo ao todo parece absurdo e até inacreditável. Por outro lado, será que já fomos culpados de seguir esse mesmo padrão de pensamento? Temos incontáveis exemplos de coisas que a humanidade sabia serem verdadeiras, mas que provaram ser falsas. Por exemplo, apesar de outrora ter sido consenso geral, o mundo não é plano. As estrelas não giram em torno da Terra. E é claro, o homem pode voar.
e até quebrar a barreira do som. Com frequência, a verdade é rejeitada porque não parece ser coerente com o que vivenciamos antes. Um ponto importante em relação à verdade é que ela existe a despeito da crença. Ela é verdade, mesmo que ninguém acredite. Simplesmente não conhecemos todas as coisas. Não podemos ver tudo. Como vemos por um espelho embaçado, temos que confiar no Senhor, que vê todas as coisas claramente. Há uma fonte de verdade que é completa, correta e incorruptível. Essa fonte é nosso infinitamente sábio e onisciente Pai Celestial. Ele conhece a verdade como era, como é e como será. Nosso amado Pai Celestial oferece sua verdade a nós, seus filhos mortais. Agora, e que verdade é essa? É o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. À medida que aceitarem a responsabilidade de buscar a verdade com a mente aberta e o coração humilde, vocês se tornarão mais tolerantes em relação aos outros, mais abertos para ouvir, mais preparados para compreender, mais inclinados a edificar em vez de derrubar. E estarão mais dispostos a ir aonde Deus deseja que vão. Oro para que sejam sinceros e incessantes em sua busca pela verdade. Oro para que anseiem por beber da fonte de toda a verdade, cujas águas são puras e doces. Uma fonte de água que salte para a vida eterna. Bom, depois de ver o filme, quero que você venha aqui agora para essa segunda pergunta, tá bom? Aqui está parte 2, mas ignora o parte 2 ali. Na verdade, essa aqui é uma segunda parte, né? Então, a primeira parte foi lá, que é a primeira pergunta, e agora é a segunda parte, parte 2 aqui. Na verdade, é a segunda pergunta. O que que você vai fazer? Lá no formulário, tá? Lembra, o link está aqui na descrição desse vídeo, clica lá, vai lá no formulário, tem a parte que está escrito ali, resposta da segunda pergunta. Então, tem uma pergunta aqui, a resposta dessa pergunta você vai colocar lá no formulário, não esquece. Se você não colocar lá, você não consegue completar essa lição, tá? Então, um de seus amigos, pensa na seguinte situação, um de seus amigos, ele está precisando de conselhos sobre um desafio que ele está enfrentando atualmente. Então, você tem um amigo ou uma amiga, ele está enfrentando alguns desafios, alguns problemas, e ele está precisando de alguns conselhos, por isso, né? Então, você é uma pessoa adequada para dar esses conselhos a ele. Tá? Imagina isso. Esse seu amigo precisando de conselhos sobre algumas coisas difíceis que ele está enfrentando agora. Pergunta: como você poderia ajudá-lo ou ajudá-la a enfrentar qualquer desafio utilizando o que você aprendeu em 2º Nef 28:30? Tá? Vai lá em 2º Nef 28:30. Você vai ler lá os detalhes, inclusive a escritura, que a gente falou agora há pouco, né? Pegamos um pedacinho dela. E lendo essa escritura e estudando ela ali, né? Para ela, faz uma pausa no vídeo aqui, olha lá a escritura, tá? E vê o que que você aprendeu ali dela, que pode ajudar esse seu amigo. O que que preceito sobre preceito, linha sobre linha, né? Que Deus dá isso, né? Revela isso a nós, todos os seus filhos. O que que isso pode ajudar o seu amigo lá que está enfrentando esse problema e esse desafio? Temos aqui agora um estudo de caso. Vamos falar do Thomas, grifei o nome dele aqui, e depois vamos falar da Liz, tá? Com a Liz e o Thomas. Vamos primeiro falar aqui da história do Thomas. O que acontece com o Thomas? O Thomas, ele começou a se perguntar o que há de errado com ele.
ele achou que algo estava errado com ele. Ele acredita em Deus e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é verdadeira, mas ele se sente, ou melhor, ele sente, né, que seu testemunho é fraco em comparação com outros membros da ala, até em relação aos seus amigos do seminário. Ele começa a pensar se é possível saber por si mesmo todas as coisas das quais os outros estão testificando, estão prestando testemunho também. Então, o primeiro caso aqui é o Thomas. Tá? Ele começou a perguntar o que ele acha que tem alguma coisa de errado com ele. Né? Ele acredita em Deus, ele acredita que a igreja é verdadeira, mas ele acha que o testemunho dele está meio fraco, tá? Porque ele está se comparando um pouquinho, né? Comparando o testemunho dele com outras pessoas, ele acha que está fraco. Aí ele começa a ter esse tipo de pensamento. Tá? Então, esse é um primeiro estudo de caso. Vamos ver o caso da Liz agora? Bom, durante a reunião, Liz para de prestar atenção nos testemunhos. Então, ela estava prestando atenção nos testemunhos lá e ela parou. De repente, ela para de prestar atenção nos testemunhos. Ela pensa: tudo que eles estão dizendo eu já ouvi, eu sei que é verdade. Ela também sentiu menos desejo de ler as escrituras e de frequentar o seminário, porque sente que seu testemunho já está forte o suficiente. Então, percebam, vocês têm dois casos aqui agora. O primeiro caso é o Thomas. O Thomas, ele acha que o testemunho dele está fraco em comparação a outros membros da ala dele. E ele fica pensando se é possível ele saber por si mesmo essas coisas que as pessoas estão testificando. Por outro lado, a Liz, ela já acha que ela sabe o suficiente. Ela sente que o testemunho dela já é bem forte e que ela não precisa tanto prestar atenção nos testemunhos e até mesmo estudar as escrituras. Ela está perdendo um pouco o desejo de ler as escrituras. Então, mediante esses dois casos, vamos agora responder a terceira pergunta, tá? Se quiser, volta o vídeo, analisa os dois casos e depois responde aqui. Lembra? Vai lá no formulário. Como que acessa o formulário, Rodrigo? Lá, tá? Na descrição do vídeo, você vai ter um link. Clicou nele, vai abrir lá uma página e lá você vai ver a terceira pergunta. Resposta para a terceira pergunta é o que você vai colocar lá, de acordo com o que está perguntando aqui. Então vamos lá. Usando o que aprendeu em 2 Nef 28:30, mais uma vez, se quiser, olha lá a escritura de novo, tá? O que você poderia compartilhar para ajudar Thomas ou Liz a ver a situação deles da maneira como o Senhor a vê? Tá bom? Então, como que o Senhor vê a situação de cada um deles? Aí você escreve lá, pode colocar, tá? Algo que você poderia ajudar em relação ao Thomas ou em relação a Liz, não precisa colocar dos dois. Se você se sentir confortável, pode colocar dos dois, tá bom? Mas o que a gente requer, o que nós queremos aqui, é que você coloque uma resposta lá de como você poderia compartilhar o que você aprendeu em 2 28:30 para ajudar o Thomas, tá? Ou ajudar a Liz, um dos dois, tá bom? E a gente também quer que você coloque ali na sua resposta como o Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo vê a situação deles. Como ele quer que eles tenham, ajam, né, em relação ao que eles estão passando. Tá? Qual atitude eles deveriam ter, mediante a forma, né, como o Senhor está vendo. E a segunda parte dessa pergunta é: o que você sabe sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo que poderia ajudá-los? Ou seja, que poderia ajudar você e também poderia ajudar o Thomas ou Liz. O que você sabe? O que você tem aprendido ali em 2 28:30 sobre o Pai Celestial e sobre Jesus Cristo que pode ajudar você, também ajudar o Thomas ou a Liz? Coloca a resposta lá no formulário. Eu sei que quando a gente estuda as escrituras, ainda mais com detalhes, como está aqui nesse domínio doutrinário de 2 Nef 28:30, a gente pode aprender mais sobre o caráter de Deus, o Pai, e também de seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso irmão. Eu quero agora mostrar para vocês um pequeno vídeo, né, para a gente poder encerrar aqui essa lição, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção em como o Salvador ele revela as verdades
para todos que estão ali naquele vídeo, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Como que ele faz isso? E que, às vezes, a gente pode ter algumas dificuldades. Como a gente deve agir? Né? Pensa um pouquinho sobre isso enquanto você assiste esse vídeo. Bem de bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Senhor, salva-me. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? És verdadeiramente o Filho de Deus. Jovens, eu sei que independente da nossa dificuldade, independente em que ponto estamos com o nosso testemunho ou o que acreditamos, eu sei que Deus ele tem a capacidade de nos mostrar a verdade completa de uma maneira simples e como ela realmente é, sem ter pormenores, sem ter mais ou menos. Ele vai mostrar porque ele deseja fazer isso. À medida que a gente vai descobrindo e vai compartilhando também o nosso testemunho e vai descobrindo mais sobre nós mesmos, a gente vai aprendendo com isso, que as coisas são aos pouquinhos. O Salvador nos mostra que, mesmo quando a gente tem dúvida, a gente pode nos agarrar à fé que nós temos naquele momento, naquele ponto. E que se a gente começar a duvidar da nossa própria fé, a gente precisa recorrer a Ele, precisamos buscá-lo, porque Ele sim é que nos ouve. Em alguns momentos, vocês vão perceber na vida, e mesmo com seus pais ou amigos que são maravilhosos, pessoas boas que estão ao nosso redor, os líderes, mesmo assim, vai parecer que ninguém pode nos responder. E eu tenho aprendido que as respostas do Salvador muitas vezes estão nas palavras dos profetas. Eu sei que essas coisas são verdades e que Deus nos revela linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouquinho a pouquinho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.